Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está alegre nesta manhã por estar aqui na casa do Senhor? E mais alegre por ver o pastor que mesmo com calcanhar engessado, ele está na casa do Senhor. Muitos não têm o que falar e ainda falam mal. Muitos por menos ainda deixam de vir à casa do Senhor. Mas nós não adoramos Ele se Ele tirar a nossa dor. Nós não adoramos Ele se temos dinheiro para pagar o aluguel. Nós não adoramos Ele pelo que Ele nos deu. Nós adoramos Ele porque Ele é Deus. Nós adoramos Ele por quem Ele é. E Ele é fiel para conosco, igreja. É nós que somos os únicos ingratos, às vezes, de não entender que Ele é fiel. Ele é fiel para comigo, Ele é fiel para contigo. Ele não disse que no mundo nós não iríamos sofrer, mas Ele disse, eu venci o mundo. Ele deixou o exemplo para nós que nós também iremos conseguir, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele está conosco. Nenhum momento, não importa o que você tem passado, não importa a sua situação, a sua fraqueza, a sua doença, não importa quanto dói, não importa quanto você duvida ou deixa de duvidar. Se você duvidar nas coisas que Deus faz, Ele continua sendo Deus. Se você continuar acreditando, Ele continua sendo Deus. Ele não depende de nós para deixar de ser Deus ou pensar que vai fazer algo sobre as nossas vidas. Deus não trabalha como nós trabalhamos. Se o teu inimigo te ferir, você para de fazer as coisas por ele. Se alguém falar mal de você, você quer parar de ajudar. Mas Deus, Ele não desiste de nós. E é por isso que estamos aqui, igreja. Eu até pensei que o pastor estava escondido, colocou uma câmera lá no meu quarto de oração e já falou o que eu ia falar hoje. Mas o Espírito de Deus, Ele é fiel. Gostaria que a igreja, quem pode colocar sobre os seus pés, abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler o texto todo do versículo 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. A igreja encontrou? Se lê assim: e ao anjo da igreja, que será o pastor, que está em Laodiceia, escreve: isto diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que vocês fossem frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu.
dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Pega na mão do seu irmão. Eu não sei se você percebeu ou não sei se você tem vivido isso. Um dos maiores ataques do inimigo hoje é contra a igreja. É contra nós. Você não sabe o que alguém passa quando sobe aqui em cima. Quando você começar a subir, você vai saber o peso que é as coisas de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria que você unisse com o seu irmão e orasse pela minha vida. Por esses 30 minutos eu vou falar algo de Deus para você. Eu vou ser um canal de bênção na sua vida. Então, abençoa a minha vida. Ora por mim. Una a tua oração à minha, Senhor meu Deus. Pai, eu te pedi, Senhor. Pai, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe o que nós passamos dentro do nosso quarto, Senhor. Só o Senhor sabe, meu Pai, o peso de levar a Tua palavra. Só o Senhor sabe, Pai, qual a dificuldade que cada irmão passou para chegar neste lugar. Mas independente, Senhor, se nós chegamos aqui nos arrastando, se nós chegamos aqui, Senhor, fracos, se nós chegamos aqui, Senhor, caído, aqui é o lugar que o Senhor nos levanta, aqui é o lugar que o Senhor fala conosco, aqui é o lugar, Senhor, onde flui rios de águas vivas, aqui é onde comemos a Tua palavra, Senhor, aqui é uma casa chamada casa de oração, e milagres vão acontecer neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, opera maravilha neste lugar, envia anjos aqui, Senhor, e todo demônio que tenta trancar, tenta travar, tenta incomodar, Senhor, que cai por terra agora em nome de Jesus, Senhor, que a Tua glória venha fluir neste lugar, que o Senhor venha ter, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha ter liberdade nesta manhã e falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para falar aos Teus filhos, é o que eu quero te pedir, Senhor, e te agradecer, em nome de Jesus, amém, igreja, amém. A igreja pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor, porque Ele é bom. O versículo principal que o pastor já mencionou é sobre a porta. Todos nós entendemos que tudo se precisa de uma porta. Essa daqui é uma das cartas escrita às 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas provavelmente poderiam ter outras igrejas, mas estas foram as igrejas que provavelmente estaria na rota, ou a igreja da totalidade de Deus, porque o número 7 nos diz a totalidade de Deus. E Ele fez o mundo e descansou não no terceiro, não no quarto, não no quinto, mas sim no 7º dia. E
E Naamã, ele não precisou de mergulhar uma vez, duas vezes, três vezes, sim, 7 vezes ele precisou de mergulhar. Isso nos traz a totalidade, a obra completa do Senhor. E aqui uma das cartas à igreja de Laodiceia, a igreja que era mais fervorosa no tempo, a igreja que mais tinham os crentes que não houve repreensão contra ela. Aqui a igreja, a carta chegou à mão do pastor da igreja de Laodiceia. E aqui começa o versículo número 15, porque quem mandou escrever a carta, ele ainda está no trono, ele não desceu no trono, ele ainda está sentado no trono e ele está contemplando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando a terra. Ele não saiu do seu trono. E ele deixa bem claro no versículo 15: eu bem sei as tuas obras. Você não precisa de ficar preocupado tentando esconder a sua vida, tentando imitar aquilo que você não é. Não adianta você colocar uma capa, tentar transmitir para o pastor, para o irmão, para a cidade, para o teu vizinho, aquilo que você não é. Não adianta você colocar um sorriso falso no seu rosto e tentar imitar uma pessoa que você não é. Não adianta subirmos aqui, cantar, pregar, ministrar, falar que estamos fazendo para Deus, porque Ele sabe as obras que tem, Ele sabe o que você anda fazendo. Não adianta você escrever boas palavras, tentar mentir para o pastor, tentar mentir para a liderança, tentar inventar um outro assunto, porque Ele conhece as suas intenções, Ele sabe muitas das vezes os maus pensamentos que você tem, até mesmo contra você. Não é só contra o próximo, porque a Bíblia diz: amai o próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar o próximo se eu não me amo. Então Ele sabe, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as tuas intenções, e quer saber, Ele sabe o motivo que você entrou aqui nesta manhã, e Ele já sabe o que você vai falar depois do culto, se você vai usar a sua língua para abençoar alguém, ou se você vai usar a sua língua para amaldiçoar, ou falar aquilo que você não deve, porque foi Ele que nos fez povo seu, e Ele conhece as nossas obras, Ele sabe das nossas intenções, e eu quero agradecer a Deus, porque nós temos um Deus que, independente de qualquer palavra, independente de qualquer situação, Ele conhece as nossas obras. E aqui nós vemos bem, o texto é bem claro, que nós vamos ver que a igreja de Laodiceia no tempo, ela era uma igreja muito rica, ela era uma igreja que possivelmente a medicina saiu daí. Ela era rica em medicina, ela era rica em uma lã, ela vendia uma roupa muito cara, ela tinha muita riqueza. Provavelmente os primeiros bancos que existe hoje saiu de dentro desta igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era cercada por muros e tinha no seu portão, um portão muito forte, e nos seus portões tinham guardas que guardavam o portão e fechavam o portão provavelmente entre as 6 e 8 da noite e abria pela manhã. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, ela continha muito ouro, ela continha muitas coisas de valores, e os guardas tinham que fechar as portas para que ninguém as saqueasse, para que ninguém iam roubar os valores que tinham dentro desta igreja, dentro deste local. Aí estavam os crentes que provavelmente, aqui eu sei que não tem, mas os crentes que vão para a igreja com a roupa bonita, eles chegam na igreja, fica sentado, pensa que o banco foi feito para ser adorado. Não, o banco não foi feito para ser adorado. Eles tinham toda a riqueza, eles tinham ouro, eles tinham a prata, mas não compartilhavam com as outras igrejas, não tinham o amor com a igreja de Laodiceia. Eles eram tão ricos, mas ao mesmo tempo o texto foi bem claro em me dizer que eles eram
pobre, porque parece com o assunto da América, não? Todos vêm para a América, compram o seu carro, tem a sua casa, compra o seu melhor telefone, consegue fazer um investimento no Brasil, consegue melhorar a sua vida, bate no peito e diz: eu não preciso de nada, porque eu já cheguei aonde eu preciso chegar. Mas você que pensa assim é tão miserável como esta igreja de Laodiceia, porque ela tinha tanta riqueza, tantas coisas, mas era vazia de Deus, não sentia a presença de Deus, não sentia a presença do Altíssimo. Não adianta você vir para a América comprar seu melhor carro, não adianta você comprar a sua casa, pensar que você vai vencer e fazer as coisas e você não se entregar a Deus. A igreja, ela tinha tanta riqueza, mas ao mesmo tempo ela era pobre. Rico sou, tem tanta riqueza, mas não tem nada no mesmo tempo. E a América não tem sido diferente, igreja. Quantos crentes saem do Brasil? Quantas pessoas saem de lá para cá e vêm e falam: eu vou fazer a obra, eu vou fazer as coisas de Deus. Mas chega aqui, consegue conquistar tudo o que precisa, mas não consegue conquistar as coisas de Deus, porque você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Porque se você não tiver a presença de Deus dentro de você, você é pobre e miserável. Nós precisamos de colocar Deus no centro da nossa vida. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vontade. A própria Bíblia diz em Mateus 7,13, para nós entrarmos pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. A porta está aí. O caminho da igreja é pregado todo dia. A palavra é pregada todo dia. Todo dia nós ouvimos a palavra do Senhor. O último versículo diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é simplesmente o seu ouvido que ele está falando que você tem que ouvir, mas o ouvir aqui está querendo dizer que você tem uma atitude com aquilo que você está ouvindo. Não basta nós sermos ouvinte. Talvez seja por isso que a nossa saúde não está muito bem. O médico chega e fala para você: você tem que praticar exercício, você tem que tomar mais água, você tem que se alimentar melhor, você tem que parar de comer frituras. Você sai do médico do mesmo jeito que sai da igreja, ouvir palavras boas: eu vou fazer as coisas certas, mas a saúde te reflete naquilo que você tem pensado. Não precisa o pastor falar para você se você está fazendo as coisas certas ou as coisas erradas. Os resultados são claros nas nossas vidas. A Bíblia é bem clara em dizer que os sinais seguirão os que crerem. Os sinais te seguirão. Não precisa de você chegar aqui, pregar e falar que você tem unção. Não precisa de você chegar aqui e falar: quando eu oro as coisas acontecem. Não precisa de você falar nada disso, porque quando você abre a sua boca, as coisas começam a acontecer, porque você já só pode transmitir aquilo que já está dentro de você. Se vocês começar a levantar pela manhã e pensar nos seus problemas, você vai ver que os seus problemas vão aumentar. Se você pensar nos seus problemas, mas pensar na vitória que vai vir com a sua vida, você vai ver que tudo vai mudar na nossa vida. Eu queria tanto que o povo no deserto tivera feito isso. Eles tinham a promessa de entrar em uma terra que manava leite e mel. É da mesma maneira como estamos na América. É uma terra que mana leite e mel. Mas a murmuração não deixa muitos vencer. A falta de adoração não deixa muitos vencer. Conseguimos construir muitos altares, mas o altar de Deus não é levantado na sua vida.
Você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para a televisão, você tem tempo para a família, você tem tempo para as coisas seculares, e é como se fosse os cultos em muitas igrejas hoje, 1 minuto e 45 de louvor e 15 minutos da palavra de Deus. Você tem tempo o dia todo para fazer isso tudo, mas a hora que chega a noite, dobra o joelho e fala: ah, Senhor, eu não tive tempo para ler a palavra, eu não tive tempo para fazer nada. Ao mesmo tempo tem tanta riqueza na vida, mas não tem nada, porque se a presença do Eterno não estiver dentro de você, não adianta você correr atrás das coisas. Eu lembro de uma história de um rapaz em Boston. Ele chegou aqui e trabalhou tanto na vida dele, ficou 17 anos aqui. Ele chegou e trabalhava, quando deu 12 anos que ele estava aqui, ele começou a sentir uma dor na sua barriga. E alguém falava para ele: vá ao médico. E ele falava: não, eu não tenho tempo. O médico custa muito caro, ele vai me cobrar $600 para uma consulta. Eu tenho que comprar gado no Brasil, mas no final do ano eu vou embora. Ele viveu a vida dele falando isso por 5 anos aqui. E quando ele já não aguentava mais aquela dor, sem voltar ao hospital, ele decidiu: eu vou para o Brasil e me trato no Brasil. Mas você se engana, que você pensa que a riqueza que você está construindo aqui, sem sabedoria, ela não é nada. Ele chegou ao Brasil, 17 anos, sem ver o pai, sem ver a mãe. Ele reconheceu o pai ou a mãe. Tinha que dirigir 1 hora até chegar à casa do pai e da mãe. O pai e a mãe foi buscar ele. Eles foram alegres, conversando, até porque quem não ficaria alegre 17 anos sem ver o filho? Mas na trajetória o filho morreu, porque a úlcera que estava na sua barriga estourou, e aí acabou-se a vida. Deixa eu te falar uma coisa muito certa: você pode ser rico, pode sim ser rico. Você pode ser próspero nessa terra, pode sim ser próspero nesta terra. A Bíblia é bem clara em dizer: buscai primeiro o reino de... E todas as coisas. Quais são as coisas que vão ser acrescentadas? Não é simplesmente o carro, não é simplesmente o dólar, são as coisas de Deus que vai ser acrescentada na nossa vida. É a sabedoria, a maneira que você vai administrar. Você quer continuar o ritmo de vida que você está vivendo, sem ter um compromisso com as coisas de Deus? Eu quero te falar: Deus, ele ainda vai vomitar todo aquele que é morno, porque ele vai voltar. Não se engane, porque nem todos que estão na igreja vão subir, porque nem todos estão adorando em espírito e em verdade, mas os mornos têm uma oportunidade, porque a porta ainda está aberta. Como assim a porta ainda está aberta? Você lembra de Noé? Deus, ele decidiu tomar uma decisão e destruir a terra. Ele decidiu, ele se irou e falou: eu já não aguento mais a iniquidade deste povo, eu já não aguento mais o que eles estão fazendo. Então, ele viu um homem justo na terra, ele viu um homem justo na terra e passou as ordens para ele, para fazer uma arca, e ele deu as instruções exatas para Noé, como teria que ser feito a arca. Deixa eu te falar, Deus, ele está dando instruções nesta manhã para cada um aqui, nesta manhã que está conectado. As instruções são derramadas todos os dias, mas não faça simplesmente aquilo que você acha que você quer fazer. Em tempo de seca, em tempo que não chovia, Moisés, com Noé, com as instruções, ele fez aquilo que Deus mandou fazer, e com isso a porta continuou aberta. É o mesmo jeito do tempos que estamos vivendo. O texto vai bater já já. A porta ainda está aberta para você que ainda está em cima do muro, para você que é morno, para você que não é gelado, não é quente, está em cima do muro. Tem um ditado que diz que se você está em cima do muro, você já está do lado do mal, porque você não está nem do lado e nem do outro, e não pode uma água, numa mesma fonte, jorrar duas águas. Ou jorra uma, ou jorra outra. Ou você é
quente ou você é frio. Mas se você for morno nesta manhã, eu quero te dizer, a porta ainda está aberta para você. A porta da salvação ainda está aberta para você. A porta da salvação ainda está aberta, mas qualquer hora ela vai fechar. Qual é o problema do texto? Toda a riqueza eles tinham tudo, eles eram tão ricos, Laodiceia era tão rico em tudo, mas eles eram pobres em espírito, eles eram miseráveis, eles eram nus, eles eram cegos, e com esta cegueira, com o horário que as coisas aconteciam, os cristãos estavam dentro da igreja de Laodiceia. Os cristãos eles estavam corrompidos, porque eles estavam achando que com tudo que ele tinha, ele conseguiria manter, conseguiria viver bem. Mas aqui está bem claro no texto, no versículo número 20, as portas estão fechadas, pela noite está tudo fechado, mesmo que alguém importante da cidade saísse de lá, ninguém poderia abrir a porta. Mesmo que a pessoa mais rica daquele local saísse e queria voltar pela noite, ele não entraria. Por isso que o texto está escrito aqui, e o próprio Jesus, ele está à porta batendo, e os que estão lá dentro não estão ouvindo a porta. Toda a riqueza, todo o poder, toda a medicina, toda a inteligência humana, e Jesus para o lado de fora. Aonde é que você pensa que você vai chegar? Com Jesus do lado de fora? Aonde a igreja pensa que vai chegar? Não pensa que a presença de Deus está em todas as igrejas que não estão. Tem tudo, tem bons sons, tem bom louvor, tem uma adoração incrível, até porque com alguns hinos que tem, eu não sei para quem é a adoração. Derrama tua Shekinah. Você aguenta a Shekinah de Deus? Você vai ser fulminado, meu irmão. Você não aguenta a Shekinah de Deus, ninguém aguenta a Shekinah de Deus. Hinos que não louvam ao Senhor, todo hino que você não escuta o nome de Deus ser glorificado, todo hino que você não escuta o evangelho sendo levado, não são hinos. Pode ser qualquer música, mas não é para glorificar a Deus. E eu quero deixar bem claro nessa manhã, você pode pegar o seu dólar, você pode pegar o seu carro, você pode pegar a sua riqueza do Brasil, você pode pegar tudo que você tem. A igreja de Laodiceia tinha tudo, era tão rica. E Jesus estava do lado de... Em que lado está Jesus na tua vida? Ele está do lado de dentro? Ou ele está do lado de fora? Porque ele está à porta batendo. E você está ouvindo a voz do Senhor? Ah, eu sou crente, eu venho a uma igreja, eu glorifico. E ele está batendo, eu preciso de mudança. E você está ouvindo a voz do Senhor? Ah, eu falo em mistério, eu fui renovado, eu prego, eu canto, eu faço, eu tenho toda a formação. E Jesus está batendo. Se humilha mais um pouquinho, meu filho. E você vai ouvir? Nós temos tudo na igreja hoje. Mas igreja, deixa eu te falar uma coisa. Nem morno, nem frio. Mas a porta ainda está aberta. Mas aqui diz, eis que estou à porta e... Nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça vai terminar. Eu acho que o tempo da graça é o tempo mais complicado da história.
Porque as pessoas brincam com a graça. As pessoas no tempo de Noé, enquanto a porta estava aberta, eles pensavam que tudo iria durar para sempre. Nada dura para sempre. O sábio disse, o rei disse, tudo passa. Tudo vai passar. Está vendo essa beleza que você tem agora? Vai passar. Está vendo esse problema que você está vivendo agora? Vai passar. Está vendo essa tristeza no teu coração? Vai passar. Está vendo essa terra? Vai passar. E o que não é que não vai passar? As palavras do Senhor não vai passar. E aqueles que estiver conectado com Ele, e aqueles que for para o arrebatamento também não vai passar, porque nós vamos estar em um novo céu, em uma nova terra. Mas tudo vai passar. Nós nos preocupamos tanto com quem nos fere. Nós nos preocupamos tanto em guardar dinheiro na poupança. Nós nos preocupamos tanto com a roupa que vamos usar. Quantas cabeças de gado que vai comprar no Brasil. Tem tempo para planejar o schedule todo do ano de trabalho. Mas não temos tempo para ligar um para o outro e falar, vamos orar. Vamos reunir, vamos orar. Nunca vivemos um tempo da igreja tão fria. Se eu comprar uma picanha e falar, vamos lá em casa, todo mundo vai. Ou se alguém chamar aqui, todo mundo se reúne. Mas fala, vem orar aqui, vamos orar, nós precisamos de orar. Quando foi que você parou uma hora do seu dia e falou, eu vou orar agora? Quando foi que no domingo você fez um planejamento e colocou na sua semana, tantos minutos da semana nós vamos orar? Quando foi? Mas Ele está à porta. E como o versículo diz aqui, eu sei, o 15, as tuas obras. O que é que você pretende fazer para que Deus ele tenha mais lugar na sua vida? O que é que Ele tem batido na porta? O que é que Ele tem te levantado pela madrugada? Porque ninguém abriu a porta. Eis que estou à porta e bato. Ninguém abriu. Em Mateus 10:7 diz que Jesus ele é a porta. Jesus ele é a porta. Não tem outro caminho. A porta larga e a porta estreita. Jesus é essa porta estreita. Se nós queremos morar no céu, nós temos que entrar pela porta estreita. Então esse estilo de vida que você está vivendo não serve. Esse estilo de vida com essa falta de compromisso não serve. Esse estilo de vida com essa maneira que adoramos não serve. Esse estilo de vida que você vem um domingo, não vem, vem na terça, não vem, não serve. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar um e amar o outro, mas não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Ou você é quente, ou você é... Aí a Bíblia continua falando sobre porta. Quando entrares no teu quarto, feche a... É tudo sobre a porta. Mas não importa a porta que você tem. Jesus, Ele quer entrar. Ele quer entrar na sua porta. Eu vou contar isso e depois que eu terminar, eu quero que vocês fiquem sobre os seus pés. Um camarada tinha 10 andares. E ele aceitou Jesus. E ele convidou Jesus e falou, Jesus, eu te dou o primeiro andar lá de cima da minha vida.
E ele deu, e Jesus morava no primeiro andar. Mas os 9 andares só acontecia coisas horríveis. E esse camarada foi para Jesus e falou: Jesus, mas eu te aceitei. O Senhor está aqui comigo, no meu negócio. Ele falou: mas eu não tenho a prioridade do seu negócio. Ele falou: Senhor, então eu vou te dar um outro andar também, só vai ter 2. Mas eu preciso de 8 negócios na minha vida que eu tomo conta. Eu vou dar conta, eu dou conta disso. E ele foi dando, e nada foi melhorando. E ele deu todos os andares para Deus. E falou: Senhor, todos os andares é seu, o 10º andar. Mas tem um quartinho aqui nesse canto, que é meu, privado. Não entra aqui não. Isso aqui é um cantinho. O Senhor tem todos os andares, com todas as portas. Mas esse aqui, o Senhor, eu não quero que o Senhor entre. É minhas coisas pessoais que estão aqui dentro. Aqui estão os meus pertences. Aqui está as coisas que eu gosto de fazer. E eu não quero que o Senhor entre, para o Senhor não se frustrar. E Deus falou, Jesus falou, porque ele é educado. Ok, eu cuido só disso. E a vida dessa pessoa não mudava. E ele chegou para Jesus e falou: Jesus, mas eu já te aceitei. Por que eu ainda continuo vivendo uma vida desorganizada? Aí ele falou: porque ainda não são todas as portas da sua vida que estão abertas para mim. Você tem uma porta privadinha lá que você não quer abrir. Qual é a porta que você precisa de abrir nesta manhã? Nós temos que mudar, igreja. Deus, ele não vai levantar uma nova geração. Ele vai usar esta geração que está aqui agora. Eu te peço que você se coloque sobre os seus pés. Pedro e João estavam a caminho da oração. E a porta ali, ficava alguém na porta, mas não entrava. Na porta ficava alguém que todo dia era deixado. Mas quando Pedro e João iam passando, ele parou e pediu algo. E falou: eu quero. Mas ele não olhava. Porque muitas das vezes você vê essas pessoas que estão na rua, quando eles te pedem algo, às vezes ele nem olha para você, ele só estende a mão e fala: eu quero algo, esperando receber dinheiro. E todos os dias eles estavam ali à porta. Da mesma maneira, temos muita gente dentro da igreja, mas não entra no santo, não entra na adoração, está à porta, porque nós acostumamos ajudar, nós acostumamos dar, e tem pouco poder de Deus. Mas aqui vem 2 homens que não têm ouro, não têm prata, e eles falam: olha para mim. Levante a cabeça. Você quer vencer? Levante a cabeça. A cabeça olhando para baixo, você não vai a lugar nenhum. Olhe para frente. E ele falou: olhe para. Eu não tenho ouro nem, mas o que tenho te dou. Em nome de... Nós temos que continuar pregando o nome de Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que nós damos. Nós não podemos estar na igreja por coisas que nós fazemos. Tem que ser pelo poder de Deus. Mas eu quero agradecer a Deus que em meio a tanto problema, em meio a tanta diversidade, em meio a uma igreja que muitos não eram frio, não era quente e nem era morno, eles estavam meio termo. Ele deixou escrito bem assim: eis que estou à porta e bato. Qual é a porta que você tem que abrir nessa manhã? Qual é a porta que você tem que abrir nessa manhã para que Deus, ele entre? Ele quer entrar, ele está
porta batendo, a dificuldade também vai bater, porque pense que quando Jesus está batendo, tem um inimigo também batendo, mas ele só entra se você der legalidade para ele. As dificuldades vão vir para a nossa vida. Ele deixou bem escrito, como eu comecei falando: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem que se reanimar, você tem que andar animado, com a cabeça erguida, porque no final, ao que vencer, vai assentar no trono da graça. Nós não podemos desistir da nossa fé, igreja, não vamos deixar nossa fé ser abalada. Nós temos que acreditar, porque o galardão só vai ser dado para aquele que vencer. Ore junto comigo. Senhor meu Deus, ajuda-nos a termos ouvidos, ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, mas não só o ouvido, Senhor, ajuda-nos a termos atitudes. Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a colocar em prática a Tua palavra, ajuda-nos a colocar o Senhor no centro da vontade. Em nome de Jesus, eu te peço, as cabeças ainda curvadas, os olhos fechados, uma oração comigo, por favor. Deus, Ele está à porta batendo. Toda a riqueza do mundo não faz ninguém ser por completo. A Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele é a porta. Então, na live ou aqui, se tem alguém que precisa entrar por esta porta, Ele está à porta batendo. Os seus pertences não vão te levar a lugar nenhum, mas Ele está à porta batendo, porque Ele quer entrar. Tem alguém aqui que quer receber Jesus nessa manhã? Ou tem alguém online que quer receber nessa manhã? Se você estiver online e você tem tudo, pensa que é tão rico, mas não tem Deus na sua vida, você continua não tendo nada. Ele está à porta batendo. Lembre-se, Noé pregou muitos anos, mas um dia a porta vai fechar, o tempo da graça vai acabar. Tem alguém aqui nesta manhã? Se estiver alguém na live, escreva aí: eu preciso desse Jesus. Mas se não tiver, que Deus vos abençoe. E lembre-se, Jesus quer entrar. Qual é a porta que você tem que abrir? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.